A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de junho. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, e foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses no século XVI. Inicialmente, a festa possuía uma conotação estritamente religiosa e era realizada em homenagem a santos como São João e Santo Antônio. Origem das festas juninas. Os historiadores apontam que as origens da festa junina estão diretamente relacionadas a festividades pagãs realizadas na Europa na passagem da primavera para o verão, momento chamado de solstício de verão. Essas festas eram realizadas como forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita. Para melhor entendermos isso, é preciso considerar que o solstício de verão no hemisfério norte acontece exatamente no mês de junho. As comemorações realizadas por diferentes povos pagãos europeus começaram a ser cristianizadas a partir do momento em que o cristianismo se consolidou como a principal região do continente europeu. Assim, a festa originalmente pagã foi incorporada ao calendário festivo do catolicismo. Essa foi uma prática comum da Igreja Católica. Para facilitar a conversão dos diferentes povos pagãos, fazia-se uma aculturação das festividades, adicionando-as ao calendário católico e acrescentando nelas elementos cristãos. Outra festa na qual essa prática se repetiu, por exemplo, foi a comemoração do Natal, que acontece todo mês de dezembro. A cristianização da festa está diretamente relacionada ao estabelecimento de comemorações de importantes figuras do catolicismo, exatamente na época da passagem para o verão, entre as quais se destacam Santo Antônio homenageado dia 13 de junho, São João dia 24, e São Pedro dia 29. Por fim, muitos elementos típicos das comemorações pagãs ganharam um novo significado. A chegada da festa junina ao Brasil. O começo da festa junina ao Brasil remonta ao século XVI. As festas juninas eram tradições bastante populares na Península Ibérica, Portugal e Espanha, e, por isso, foram trazidas para cá pelos portugueses durante a colonização, assim como muitas outras tradições. Quando introduzida no Brasil, a festa era conhecida como Festa Joanina, em referência a São João, mas, ao longo dos anos, teve o nome alterado para Festa Junina, em referência ao mês no qual ocorre, junho. Inicialmente, a festa possuía uma forte tom religioso, conotação essa que se perdeu em parte, uma vez que é vista por muitos mais como uma festividade popular do que religiosa. Além disso, a evolução da festa junina no Brasil fez com que ela se associasse a símbolos típicos das zonas rurais. O crescimento da festividade aconteceu sobretudo no Nordeste, região que atualmente possui as maiores festas. A maior festa junina do país acontece na cidade de Campina Grande, localizada no estado da Paraíba. Em 2017, a estimativa do evento era receber aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como as quadrilhas. Também a produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, como canjica, pamonha, pé de moleque, além de bebidas como o quentão. Outra característica muito comum é a de se vestir de caipira de maneira caricata. Origem da festa de São João. Na cultura popular brasileira, as festas juninas têm lugar especial, pois, além de valorizarem as tradições locais do país, também revelam muitos elementos históricos, religiosos e mitológicos curiosos, que passam despercebidos. Tais festas, como é sabido, seguem o calendário litúrgico da Igreja Católica, que, no processo de assimilação dos antigos cultos pagãos europeus, na transição da Idade Antiga para a Idade Média, acabou por substituir os rituais dedicados aos deuses médio-orientais, gregos, romanos e nórdicos por festas dedicadas aos santos. Havia, na segunda quinzena do mês de junho,
Quando ocorria o solstício de verão na Europa, o culto a deuses da natureza, das plantações, colheitas, etc. Um desses deuses era Adonis, que, segundo o mito grego, foi disputado por Afrodite, deusa do amor, e Perséfone, deusa dos infernos. A disputa foi apaziguada por Zeus, que determinou que Adonis passaria metade do ano com Afrodite, no mundo superior, à luz do sol, e a outra metade com Perséfone, no mundo inferior, nas trevas. Essa disputa entre deusas acabou sendo associada aos ciclos naturais da vegetação, que morre no inverno e renasce e vigora na primavera e verão. O culto a Adonis, cujo dia específico era 24 de junho, tinha por objetivo a celebração dessa renovação, da boa nova do renascer da natureza. Essa ideia foi assimilada pelo cristianismo, que substituiu Adonis por São João Batista. São João Batista, na tradição cristã, anunciou a boa nova, boa notícia, da vinda do Cristo, Filho de Deus, Salvador da humanidade, que renovaria todas as coisas. Foi ele também que batizou o Cristo no Rio Jordão. Da história de São João, a cultura popular europeia retirou vários símbolos, que passaram a se mesclar com os tradicionais ritos de colheita remanescentes do culto a Adonis. Um dos símbolos mais importantes é a fogueira. História da fogueira. A fogueira, característica das festas de São João, tem seu fundamento na história do nascimento de João Batista. A fogueira era um sinal de Santa Isabel, mãe de São João, para Maria, mãe de Jesus. Abaixo segue uma sinopse da história, adaptada pela pesquisadora Lúcia Rangel. Dizem que Santa Isabel era muito amiga de Nossa Senhora e, por isso, costumavam visitar-se. Uma tarde, Santa Isabel foi à casa de Nossa Senhora e aproveitou para contar-lhe que dentro de algum tempo nasceria seu filho, que se chamaria João Batista. Nossa Senhora então perguntou: como poderei saber do nascimento dessa criança? Vou acender uma fogueira bem grande. Assim você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele. Santa Isabel cumpriu a promessa. Certo dia Nossa Senhora viu ao longe uma fumaceira e depois umas chamas bem vermelhas. Foi à casa de Isabel e encontrou o menino João Batista, que mais tarde seria um dos santos mais importantes da religião católica. A lenda do surgimento da fogueira de São João. In, Rangel, Lúcia H.V. Festas juninas. Festas de São João, origens, tradições e história. São Paulo, Publishing Solutions, 2008. No caso específico do Brasil, a prática do acendimento da fogueira na noite de 23 para 24 de junho foi trazida pelos jesuítas. Tal prática foi com o tempo associada a outras tradições populares, como o forrobodó africano, espécie de dança de arrasta-pé, que daria no forró nordestino, e a quadrilha caipira, que herdou elementos de bailes populares da Europa. Palavras como anarrié, alavantu e balancê, por exemplo, são adaptações de termos de bailes populares da França. Simpatias em torno da fogueira. Em torno da fogueira de São João também se desenvolveu uma série de superstições e simpatias. Por exemplo, a prática do batismo na fogueira, que cria laços de apadrinhamento na ação de saltar as brasas de uma fogueira que se tenha acendido. Há também a tradição de inúmeras simpatias de adivinhação, principalmente aquelas relacionadas com o casamento. Um exemplo é a simpatia de se passear descalço nas brasas da fogueira com uma faca virgem em mãos. Depois, tal faca deve ser cravada em uma bananeira. No dia seguinte, a pessoa deve tirar a faca da bananeira e observar os desenhos que a nódoa do caule terá produzido. Desses desenhos aparecerão as iniciais do nome da pessoa com quem vai se casar. O grande folclorista potiguar Câmara Cascudo narra, em sua Antologia do Folclore Brasileiro, 302, n.
67. Uma simpatia relacionada com a fogueira muito comum no Nordeste. Em noite de São João passa-se sobre a fogueira um copo contendo água, mete-se no copo sem que atinja a água um anel de aliança preso por um fio, e fica-se a segurar o fio. Tantas são as pancadas dadas pelo anel nas paredes do copo quantos os anos que o experimentador terá de esperar pelo casamento. Esse tipo de simpatia, lembra cascudo, remete a ritos religiosos pagãos, como a prática dos oráculos entre gregos e romanos. Comidas típicas de festa junina. Com a chegada no Brasil, em meados do século XVII, as festas juninas foram aos poucos absorvidas pela cultura dos brasileiros e também adquiriram diversos aspectos que já eram comuns a esse povo. Além das danças em volta da fogueira de São João, as comidas são ícones importantes dessa comemoração. Milho. A origem histórica das tradições juninas é Europa, quando os agricultores realizavam festas para comemorar as colheitas. Em Portugal, a tradição é celebrar a colheita do